O primeiro capítulo de Gênesis é uma introdução poderosa à Bíblia, apresentando a criação do universo por Deus. Ele descreve como Deus, em sua infinita sabedoria e poder, trouxe ordem a partir do caos. Esse capítulo é dividido em 6 dias criativos, onde cada dia representa um novo ato de criação. Primeiro dia, criação da luz. No início, tudo era desordem e escuridão. Então Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou-a das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Esse foi o primeiro dia, marcado pela introdução da luz, que traz clareza e vida para tudo que estava por vir. Segundo dia, criação do firmamento. No segundo dia, Deus cria o firmamento, ou seja, o céu. Ele separa as águas que estavam abaixo das que estavam acima, formando uma grande expansão. Esse firmamento serve como um limite entre as águas de cima e as de baixo, criando o espaço que conhecemos como céu. Deus chamou essa expansão de céu. Terceiro dia, terra seca, mares e vegetação. Deus então reúne as águas que estavam debaixo do céu em um só lugar, permitindo que a terra seca apareça. Ele chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares. Depois, ele ordena que a terra produza vegetação, plantas que dão semente e árvores frutíferas, cada uma de acordo com a sua espécie. Pela primeira vez, a vida começa a brotar na criação, trazendo cores, formas e diversidade ao mundo. Quarto dia, criação dos luminares. No quarto dia, Deus cria os luminares para governar o dia e a noite, o maior, o sol, para governar o dia e o menor, a lua, para governar a noite. Além deles, ele cria as estrelas. Esses corpos celestes não apenas iluminam, mas também servem como sinais para marcar as estações, dias e anos, estabelecendo o ritmo da vida na Terra. Quinto dia, criação dos seres aquáticos e das aves. Deus então preenche as águas com seres vivos, desde pequenos peixes até grandes criaturas marinhas. No mesmo dia, ele cria as aves para voarem sobre a terra. Ele abençoa esses seres vivos e os instrui a serem fecundos, multiplicando-se e enchendo os mares e céus. Esse é o primeiro dia em que Deus dá uma bênção específica às suas criações, incentivando a propagação da vida. Sexto dia, criação dos animais terrestres e do ser humano. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres, incluindo gado, répteis e feras, cada um de acordo com a sua espécie. O capítulo 2 do livro de Gênesis descreve a conclusão da criação do mundo e detalha a criação do homem e da mulher. Aqui está um resumo. Descanso e criação do jardim. No sétimo dia, Deus terminou a criação e descansou. Ele abençoou e santificou o sétimo dia. Em seguida, Deus criou um jardim no Éden, a leste, o Jardim do Éden. O jardim era um lugar de abundância e beleza, com árvores que proporcionavam alimento e uma fonte de água que se dividia em 4 rios, conhecidos como Pison, Gion, Tigre e Eufrates. A criação do homem. Deus formou o homem do pó da terra e lhe deu vida ao soprar nas suas narinas. O homem foi colocado no jardim para cultivá-lo e mantê-lo. O mandamento de Deus. Deus deu ao homem o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, avisando que a desobediência traria a morte. A criação da mulher. Percebendo que o homem estava só, Deus decidiu criar uma companheira. Ele fez o homem cair em um sono profundo e, enquanto ele estava adormecido, Deus retirou uma de suas costelas e formou a mulher. O homem reconheceu como parte de si mesmo e a nomeou de Eva. Este capítulo enfatiza a importância da obediência e o ideal de companheirismo entre homem e mulher. O capítulo 3 do livro de Gênesis narra a história da queda do homem. Aqui está um resumo do que acontece. A tentação, a serpente, que é descrita como o animal mais astuto de todos, aborda Eva no jardim do Éden e questiona a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente diz a Eva que, ao comer o fruto, ela e Adão se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. A queda. Eva,
seduzida pelas palavras da serpente, observa que o fruto era agradável aos olhos e desejável para obter sabedoria. Ela então come o fruto e o dá a Adão, que também o come. Após comerem o fruto, os olhos de ambos se abrem e eles percebem que estavam nus. Eles fazem cintas de folhas de figueira para se cobrirem. A confrontação de Deus. Deus passeia pelo jardim e chama por Adão, que, com medo, se esconde. Quando confrontado por Deus, Adão culpa Eva por lhe dar o fruto, e Eva culpa a serpente por enganá-la. As consequências. Deus então pronuncia maldições. Como resultado da desobediência, serpente, ela é amaldiçoada entre todos os animais, condenada a rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias da sua vida. Além disso, Deus estabelece inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência de ambos. Para Eva, Deus multiplica as dores de parto e decreta que ela será dominada pelo marido. Para Adão, o solo é amaldiçoado por causa de Adão. Ele terá que trabalhar arduamente para produzir alimento, e a morte física é introduzida como consequência do pecado. Expulsão do Éden. Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden para que não tenham acesso à árvore da vida e vivam eternamente em seu estado de pecado. Para proteger a árvore da vida, Deus coloca querubins e uma espada flamejante que se move em todas as direções. Esse capítulo é crucial, pois explica a origem do pecado e do sofrimento no mundo, conforme a tradição judaico-cristã, e estabelece a necessidade de redenção, que é um tema central na Bíblia. Gênesis 4 descreve a história dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim, que era lavrador, e Abel, que era pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Caim trouxe frutos da terra, enquanto Abel trouxe o primogênito do seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, o que deixou Caim muito irado. Deus avisou Caim para controlar sua raiva, dizendo que o pecado estava à porta, mas ele poderia dominá-lo. O assassinato de Abel. Caim, dominado pelo ciúme e raiva, chamou Abel ao campo e o matou. Deus confrontou Caim perguntando onde estava Abel, mas Caim respondeu: "Sou eu o guardador do meu irmão." Deus então amaldiçoou Caim, dizendo que ele seria errante pela terra, e que a terra não daria mais sua força a ele. O sinal de Caim. Caim, temendo ser morto por qualquer um que o encontrasse, recebeu de Deus um sinal para que ninguém o matasse. Assim, Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Descendência de Caim. Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade, que deu o nome de Enoque. Seus descendentes incluem Jubal, o pai dos que tocam harpa e flauta, e Tubal-Caim, que era forjador de instrumentos de bronze e ferro. A descendência de Sete. Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, que foi o pai de Enos. Na época de Enos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Este capítulo aborda temas de inveja, pecado, julgamento divino e as primeiras gerações da humanidade. O capítulo 5 de Gênesis é uma genealogia que traça a descendência de Adão até Noé. Ele registra as idades dos patriarcas, o tempo de vida de cada um e a continuidade da linhagem até o dilúvio. Este capítulo destaca a longa vida dos primeiros seres humanos e enfatiza a transmissão da bênção divina através das gerações. Aqui está um resumo do capítulo 5. A linhagem de Adão. O capítulo começa reiterando a criação do homem, à imagem de Deus, e menciona que Deus criou o homem e a mulher. Descendência de Sete. Depois de Caim, Adão teve outro filho, Sete, que é o foco desta genealogia. A linhagem de Sete é considerada a linha piedosa. Patriarcas e suas idades. O texto descreve os patriarcas da linhagem de Sete, listando suas idades ao ter filhos e suas idades totais antes de morrer. Alguns dos patriarcas citados incluem: Adão viveu 930 anos e teve Sete. Sete viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos. Cainã viveu 910 anos. Malaliel viveu 895 anos.
Jared viveu 962 anos. Enoque. Um ponto notável no capítulo é a história de Enoque, que andou com Deus, e ao invés de morrer como os outros, foi arrebatado por Deus. Ele viveu 365 anos, uma vida relativamente curta comparada aos outros, mas ele não experimentou a morte. Nascimento de Noé. A genealogia culmina com Lameque, pai de Noé. Lameque viveu 777 anos e chamou seu filho de Noé, acreditando que ele traria alívio do trabalho árduo causado pela maldição sobre a terra. Noé tinha 500 anos quando teve seus filhos Sem, Cam e Jafé. O capítulo serve como uma introdução à história de Noé e do dilúvio, que virá nos próximos capítulos. Gênesis 6 é o capítulo da Bíblia que relata o aumento da maldade na terra, a escolha de Noé para construir a arca e o anúncio do dilúvio. Aqui está um resumo: a maldade da humanidade. O capítulo começa descrevendo como a população da Terra aumentou, e com isso, a maldade também. O comportamento dos seres humanos desagrada a Deus, e ele decide limitar a vida do homem a 120 anos. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. A menção de que os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens, resultando no nascimento de gigantes, os nefilins. A decisão de Deus de destruir a terra. Deus observa que a maldade dos homens é grande e seus pensamentos são continuamente maus. Isso leva a lamentar ter criado a humanidade e decide destruir todos os seres vivos, exceto Noé, que é descrito como justo e íntegro. A escolha de Noé. Deus comunica a Noé que enviará um dilúvio para destruir toda a vida na terra, mas Noé e sua família serão poupados. Deus então instrui Noé a construir uma arca e a reunir um casal de cada espécie de animal, para que eles possam sobreviver ao dilúvio. Este capítulo marca o início da narrativa do dilúvio e a preparação de Noé para salvar sua família e os animais. O capítulo 7 de Gênesis narra o começo do dilúvio e o cumprimento da ordem de Deus a Noé para construir uma arca e salvar sua família e os animais da destruição. Deus instrui Noé a levar 7 pares de animais puros e um par de animais impuros, além de aves, para preservá-los. Noé obedece a todas as instruções. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. 7 dias após o término da construção da arca, as águas começaram a cair sobre a terra. Choveu por 40 dias e 40 noites sem parar, e todas as fontes das grandes profundezas se romperam. As águas subiram a tal ponto que cobriram até os montes mais altos. Todos os seres vivos, que não estavam na arca, pereceram, e o mundo foi destruído pelas águas. Somente Noé, sua família e os animais que estavam com ele na arca sobreviveram. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Este capítulo descreve a justiça e o julgamento de Deus, mas também a sua misericórdia ao salvar Noé e sua família. O capítulo 7 de Gênesis narra o começo do dilúvio e o cumprimento da ordem de Deus a Noé para construir uma arca e salvar sua família e os animais da destruição. Deus instrui Noé a levar 7 pares de animais puros e um par de animais impuros, além de aves, para preservá-los. Noé obedece a todas as instruções. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. 7 dias após o término da construção da arca, as águas começaram a cair sobre a terra. Choveu por 40 dias e 40 noites sem parar, e todas as fontes das grandes profundezas se romperam. As águas subiram a tal ponto que cobriram até os montes mais altos. Todos os seres vivos, que não estavam na arca, pereceram, e o mundo foi destruído pelas águas. Somente Noé, sua família e os animais que estavam com ele na arca sobreviveram. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Este capítulo descreve a justiça e o julgamento de Deus, mas também a sua misericórdia ao salvar Noé e sua família. Gênesis 8 descreve os eventos ocorridos após o dilúvio, destacando a intervenção divina na restauração da terra. Deus lembrou-se de Noé, sua família e todos os animais que estavam a bordo da arca, e fez com que um vento soprasse sobre a terra, levando as águas a retrocederem. Durante 150 dias, as águas diminuíram gradualmente até que,
No 17º dia do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé aguardou pacientemente, e após 40 dias, abriu a janela da arca e soltou um corvo, que voou até que as águas secassem completamente. Em seguida, ele soltou uma pomba, que não encontrou onde pousar e retornou. Após 7 dias, Noé soltou a pomba novamente, e desta vez, ela voltou com uma folha fresca de oliveira no bico, sinalizando que as águas estavam recuando. Noé esperou mais 7 dias e, ao soltar a pomba pela terceira vez, ela não retornou, confirmando que a terra estava pronta para ser habitada. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, ele removeu a cobertura da arca e viu que a terra estava seca. Finalmente, no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca, e Deus ordenou a Noé que saísse da arca, junto com sua família e todos os animais. Deus instruiu os seres vivos a se espalharem pela terra, serem fecundos e se multiplicarem. Em gratidão, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor com alguns dos animais puros e aves. O aroma agradou a Deus, que então prometeu nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Apesar da inclinação do coração humano para o mal desde a infância, Deus também assegurou que nunca mais destruiria todos os seres vivos por meio de um dilúvio, e declarou que, enquanto a terra existir, as estações e o ciclo natural da vida continuarão ininterruptamente. Gênesis 9 detalha o pacto de Deus com Noé e sua família após o dilúvio, estabelecendo um novo começo para a humanidade. Deus promete que nunca mais destruirá a terra com água e designa o arco-íris como sinal visível dessa promessa. Ele abençoa Noé e seus filhos, ordenando-lhes que sejam férteis, se multipliquem e preencham a terra. Deus também define regras importantes para a vida humana, permite o consumo de carne, mas proíbe o consumo de sangue, enfatizando a importância da vida. Além disso, estabelece a pena de morte para o assassinato, reforçando o respeito pela vida humana. O capítulo inclui um incidente envolvendo Noé. Após a colheita, Noé se embriaga e se desnuda em sua tenda. Seu filho Cam vê a nudez do pai e conta aos irmãos, Sem e Jafé, que cobrem o pai respeitosamente sem olhar para ele. Ao despertar e descobrir o que ocorreu, Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cam, e abençoa Sem e Jafé, prometendo que suas linhagens seriam favorecidas e protegidas. A narrativa sublinha a importância da honra e respeito familiar, e as consequências das ações de cada um. Gênesis 10, conhecido como a Tabela das Nações, apresenta a genealogia dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e detalha a formação dos povos e nações que surgiram a partir deles. Após o dilúvio, cada filho de Noé é descrito como ancestral de uma série de grupos étnicos e nações. Filhos de Jafé, seus descendentes incluem os povos que se estabeleceram nas regiões do norte e oeste, como os gregos, descendentes de Jafé, e outros grupos que habitam áreas ao redor do mar Mediterrâneo e além. Filhos de Cam incluem os egípcios, cananeus, hititas e outros povos da região do Oriente Médio e do norte da África. O capítulo descreve a formação de várias cidades e regiões, sob a liderança dos descendentes de Cam. Filhos de Sem, seus descendentes são associados aos povos semitas, incluindo os hebreus, e a outras nações da região da Mesopotâmia e arredores. O capítulo não apenas lista essas genealogias, mas também descreve a dispersão das nações por diferentes regiões da Terra, evidenciando a diversidade e a expansão dos povos a partir dos 3 filhos de Noé. Assim, Gênesis 10 oferece um panorama das origens das nações e dos povos conhecidos na época. Gênesis 11 narra 2 eventos principais. 1. A Torre de Babel. Após o dilúvio, toda a humanidade compartilhava uma única língua e decidiu construir uma cidade e uma torre que alcançasse o céu, buscando assim uma maneira de se tornar famosa e evitar a dispersão pela terra. Essa tentativa de autossuficiência e orgulho provocou a intervenção de Deus, que confundiu as línguas das pessoas, tornando impossível a comunicação entre elas.
Como resultado, as pessoas se dispersaram em diferentes regiões, e a construção foi interrompida. O lugar foi chamado Babel, que significa confusão, em referência à confusão linguística que ali ocorreu. 2. Genealogia de Sem até Abraão. O capítulo também apresenta a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé, até Terá, pai de Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Este segmento estabelece a linha de descendência que leva ao patriarca Abraão, uma figura central na tradição judaica, cristã e islâmica, marcando o início da história do povo escolhido por Deus. Esses eventos não só refletem a intervenção divina na tentativa de autossuficiência da humanidade, como também preparam o cenário para a formação da nação israelita, através da linhagem de Abraão. O capítulo começa com Deus chamando Abrão, que mais tarde seria chamado de Abraão. Deus lhe diz para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, para uma terra que ele lhe mostraria. A promessa de Deus é grandiosa. Ele promete fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome e abençoar todos os povos da terra por meio dele. Abrão, sem questionar, obedece à ordem de Deus e parte com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todas as posses e pessoas que ele tinha em Harã. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele e sua família viajam para Canaã. E quando chegam lá, Abrão percorre a terra até o Carvalho de Moré, em Siquém. Nesse lugar, Deus aparece novamente, Abrão, e promete dar aquela terra à sua descendência. Em resposta, Abrão constrói um altar ao Senhor e invoca o nome de Deus. Depois disso, Abrão continua viajando pela terra, se movendo em direção às montanhas ao leste de Berom, onde novamente constrói um altar e invoca o nome de Deus. Ele continua sua jornada em direção ao sul. Porém, uma fome severa atinge a terra, e Abrão decide descer para o Egito para sobreviver. Quando se aproxima do Egito, ele fica com medo, pois sua esposa Sarai era muito bonita, e ele acha que os egípcios poderiam matá-lo para ficar com ela. Então, Abrão pede a Sarai que diga que é sua irmã, e não sua esposa, para que ele não seja morto. De fato, quando entram no Egito, os egípcios veem a beleza de Sarai e a levam ao palácio do faraó. Por causa dela, Abrão é bem tratado e recebe muitos presentes, ovelhas, bois, servos, camelos e outras riquezas. Mas Deus interfere, ele envia grandes pragas sobre o faraó e sua casa por causa de Sarai. Quando o faraó descobre que Sarai é, na verdade, esposa de Abrão, ele confronta Abrão e lhe pergunta por que ele mentiu, colocando todos em perigo. O faraó, então, ordena que Abrão e sua esposa deixem o Egito, mas ele não toma as riquezas de Abrão. Assim, Abrão parte com sua esposa, seus bens e Ló, voltando para Canaã. Esse capítulo destaca a obediência de Abrão a Deus e a maneira como Deus protege e abençoa Abrão, mesmo em momentos de dificuldade. É também o início da grande promessa de Deus de fazer de Abrão uma nação poderosa e de abençoar o mundo por meio dele. Gênesis 13 narra o retorno de Abrão e sua família do Egito para a terra de Canaã. Após um período de estadia no Egito, devido a uma fome severa, ele viaja com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todas as suas posses, o que inclui um grande número de rebanhos, prata e ouro, tornando ambos, Abrão e Ló, muito ricos. Ao chegarem à terra de Canaã, especificamente entre Berom e Ai, Abrão adora a Deus construindo um altar e invocando o nome do Senhor. No entanto, o grande número de rebanhos que eles possuem leva a um problema. A terra em que estão vivendo não pode sustentar tanto as posses de Abrão quanto as de Ló, e uma disputa surge entre os pastores de ambos, indicando a dificuldade de compartilhar os recursos limitados. Percebendo que essa situação pode gerar mais conflitos, Abrão, com sabedoria e paz de espírito, propõe a Ló que eles se separem para evitar brigas familiares, demonstrando sua generosidade. Abrão dá a Ló o direito de escolher primeiro a terra onde deseja se estabelecer. Ló escolhe as férteis planícies do Jordão, perto de Sodoma, atraído pela riqueza da região.
embora Sodoma fosse conhecida por sua maldade. Após a separação, Deus renova sua promessa a Abrão, assegurando-lhe que toda a terra de Canaã será dada a ele e seus descendentes para sempre. Deus também promete que os descendentes de Abrão serão tão numerosos quanto o pó da terra, reforçando o pacto divino. Então, Abrão se move para Hebrom, onde estabelece sua habitação, constrói um altar e continua a adorar a Deus. Esse capítulo destaca vários temas importantes, como a fé de Abrão, sua disposição em evitar conflitos e manter a paz familiar, além de sua confiança nas promessas de Deus. A escolha de Ló também é significativa, pois ela antecipa os futuros eventos relacionados a Sodoma e Gomorra, que terão consequências sérias para ele e sua família. Gênesis 14 narra uma batalha entre diversos reis e o resgate de Ló por Abrão. 5 reis, incluindo o rei de Sodoma e Gomorra, se rebelam contra Quedorlaomer, rei de Elão, e seus aliados, que os haviam subjugado por 12 anos. Em resposta, Quedorlaomer e seus aliados marcham contra os reis rebeldes e os derrotam em batalha no Vale de Sidim. Durante a guerra, Ló, sobrinho de Abrão, que vivia em Sodoma, é capturado junto com outros prisioneiros. Quando Abrão fica sabendo do sequestro de Ló, reúne 318 de seus servos treinados e persegue os invasores até a cidade de Dan. Ele ataca de noite, derrota os inimigos e resgata Ló, além de recuperar todos os bens e prisioneiros. No retorno, Abrão é abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque oferece pão e vinho a Abrão e o abençoa. Em agradecimento, Abrão dá a Melquisedeque 1/10 de tudo que havia conquistado. O rei de Sodoma tenta oferecer parte dos bens a Abrão, mas ele recusa, dizendo que não quer que ninguém diga que o rei de Sodoma o enriqueceu. Gênesis 15 relata um momento crucial na vida de Abrão, quando Deus reafirma sua promessa e faz uma aliança formal com ele. O capítulo começa com Deus falando a Abrão em uma visão, dizendo para ele não temer, pois ele é seu escudo e sua grande recompensa. Abrão, no entanto, expressa sua preocupação por ainda não ter filhos e menciona que, sem o herdeiro, seu servo Eliezer herdaria seus bens. Deus então assegura a Abrão que seu herdeiro será gerado por ele próprio. Deus leva Abrão para fora e lhe diz para olhar as estrelas no céu, afirmando que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. Abrão acredita na promessa, e essa fé é considerada por Deus como justiça. A seguir, Deus reafirma que lhe deu a Abrão a terra de Canaã como herança. Abrão pergunta como saberá que herdará a terra, e Deus, em resposta, instrui Abrão a preparar um sacrifício. Após Abrão oferecer os animais, ele entra em um sono profundo, durante o qual Deus revela que seus descendentes passarão por um período de escravidão em uma terra estrangeira, o Egito, mas que depois serão libertados com grande riqueza. No final, Deus faz um pacto com Abrão, prometendo-lhe a terra que se estende desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e nomeando os povos que habitavam essas terras. O capítulo destaca a fé de Abrão, a renovação da promessa de Deus e a formalização de sua aliança com Abrão. Gênesis 16 narra uma história profundamente humana, marcada pela dor, ciúmes e pela busca de soluções fora dos planos divinos. Sarai, esposa de Abrão, não conseguia engravidar e, em sua aflição, propõe uma solução culturalmente aceitável na época, que Abrão tenha um filho com sua serva, Agar. Abrão, em sua tentativa de agradar Sarai e encontrar uma solução para sua ausência de herdeiros, aceita a sugestão e se une a Agar, que logo engravida. Com a gravidez, Agar começa a se sentir superior a Sarai, gerando desprezo e desdém. A relação entre as duas se deteriora rapidamente, e Sarai, ferida em seu orgulho, reage maltratando Agar, sentindo-se oprimida e sem saída. Agar foge para o deserto. No deserto, um encontro inesperado acontece. Um anjo do Senhor a encontra e, com compaixão, lhe pergunta sobre sua situação. Agar explica que fugia dos maus tratos de Sarai, e o anjo a encoraja a voltar, garantindo-lhe que seu filho, Ismael, será pai de uma grande nação.
Esse nome, Ismael, significa Deus ouve, simbolizando que o sofrimento de Agar não passou despercebido aos olhos divinos. Esse momento revela o cuidado e a intervenção de Deus em situações difíceis, mostrando que Ele ouve o clamor dos aflitos, mesmo daqueles que, na estrutura social, são considerados inferiores, como uma serva, o retorno de Agar e o nascimento de Ismael, com Abrão se tornando pai aos 86 anos, são marcos não só para a história da família, mas também para o cumprimento das promessas divinas. Gênesis 16 ilustra temas profundos, como a fragilidade das relações humanas, os efeitos da impaciência e das decisões tomadas fora da vontade de Deus, mas também a misericórdia divina, que guia e protege os que estão em aflição. O capítulo enfatiza que, mesmo nas escolhas complicadas e nos erros humanos, há espaço para a intervenção e o propósito divino se manifestar. Gênesis 17 narra a renovação da aliança de Deus com Abrão e contém promessas importantes para o futuro do povo de Israel. Aqui está um resumo do capítulo. Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus se revelou a ele novamente e pediu que ele andasse na sua presença e fosse perfeito. Renovação da aliança. Deus reafirma a aliança feita anteriormente, prometendo a Abrão que ele seria pai de muitas nações. Deus também muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Ele promete que os descendentes de Abraão serão extremamente numerosos e que, entre eles, haverá reis. Circuncisão como sinal da aliança. Deus ordena que todo homem entre os descendentes de Abraão, incluindo servos, seja circuncidado como sinal da aliança perpétua entre Deus e o povo. Qualquer homem que não for circuncidado será excluído do povo de Deus. Sarai é renomeada. Deus também muda o nome de Sarai para Sara e promete que ela, apesar de sua idade avançada, dará à luz um filho. Esse filho será chamado de Isaque, e Deus estabelece que a aliança será passada através dele e seus descendentes. Promessa sobre Ismael. Deus também abençoa Ismael, o filho de Abraão com Agar, prometendo que ele se tornará pai de 12 príncipes e será uma grande nação. No entanto, a aliança será estabelecida através de Isaque. Abraão obedece. Após a revelação, Abraão cumpre imediatamente o comando de Deus, circuncidando a si mesmo, a seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, como sinal de sua obediência à aliança com Deus. Este capítulo é central para o desenvolvimento da identidade do povo de Israel, enfatizando a importância da circuncisão e reafirmando a promessa de Deus de uma descendência numerosa, através de Abraão e Sara. O Gênesis 18 narra o encontro de Abraão com 3 visitantes celestiais e o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui está um resumo. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda no calor do dia, quando viu 3 homens se aproximando. Ele correu para recebê-los e ofereceu hospitalidade. Abraão preparou uma refeição para eles, e enquanto comiam, um dos visitantes, que era o Senhor, disse a Abraão que sua esposa, Sara, teria um filho no ano seguinte, apesar de sua velhice. Sara, ouvindo a conversa de dentro da tenda, riu consigo mesma, pois já era idosa e achava impossível ter filhos. O Senhor perguntou por que Sara riu, e ela, temendo, negou ter rido, mas o Senhor insistiu que ela havia rido. Após a refeição, os visitantes se levantaram para partir em direção a Sodoma. O Senhor decidiu compartilhar com Abraão seus planos de destruir Sodoma e Gomorra devido à grande maldade dessas cidades. Abraão, preocupado com os justos que poderiam viver lá, intercedeu por eles. Ele perguntou ao Senhor se ele destruiria a cidade se houvesse 50 justos lá. O Senhor respondeu que pouparia a cidade por causa desses 50. Abraão continuou negociando, perguntando sobre 45, 40, 30, 20 e finalmente 10 justos.
O Senhor respondeu que não destruiria a cidade se encontrasse 10 justos lá. Depois dessa conversa, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua casa. Este capítulo enfatiza a hospitalidade de Abraão, a promessa de Deus de dar um filho a Sara e a intercessão de Abraão em favor de Sodoma, mostrando sua preocupação com a justiça e a compaixão por aqueles que poderiam ser destruídos. Gênesis 19 narra a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e o resgate de Ló e sua família. Aqui está um resumo do capítulo. 2 anjos visitam Sodoma, onde Ló, sobrinho de Abraão, os recebe em sua casa. Durante a noite, os homens da cidade cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes, para que eles os abusem. Ló oferece suas filhas, em lugar dos anjos, mas os homens da cidade recusam e tentam invadir a casa. Os anjos, então, cegam os agressores e dizem a Ló para preparar sua família para fugir, pois Deus destruiria a cidade devido à sua maldade. Na manhã seguinte, os anjos urgem Ló, sua esposa e suas 2 filhas, a saírem da cidade rapidamente. Eles são instruídos a não olhar para trás. Enquanto fogem, Deus faz chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem dos anjos, olha para trás e é transformada em uma estátua de sal. Ló e suas filhas se refugiam em uma caverna nas montanhas, temendo que não houvesse mais homens para se casar com elas e preservar a linhagem da família. As filhas embriagam Ló e têm relações com ele em 2 noites consecutivas, sem que ele percebesse. Ambas ficam grávidas. A mais velha dá à luz Moabe e a mais nova, a Ben-Ami. Esses filhos se tornam os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, respectivamente. Esse capítulo é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, enfatizando a destruição causada pela maldade e a misericórdia de Deus ao salvar os justos. Gênesis 20 narra a história de Abraão e Abimeleque, rei de Gerar. Aqui está um resumo. Abraão se desloca para a região de Gerar com sua esposa, Sara, com medo de que sua vida estivesse em perigo por causa da beleza de Sara. Abraão decide dizer que ela é sua irmã, não sua esposa. Abimeleque, o rei de Gerar, ao ouvir isso, manda trazer Sara para seu palácio, acreditando que ela não fosse casada. Naquela noite, Deus aparece a Abimeleque em um sonho, alertando que ele estava prestes a cometer um grave erro, pois Sara era casada com Abraão. Assustado, Abimeleque defende-se, dizendo que havia agido com inocência, pois Abraão havia mentido sobre seu relacionamento com Sara. Deus reconhece a inocência de Abimeleque, mas ordena que ele devolva Sara a Abraão. Caso contrário, todos em sua casa seriam condenados à morte. No dia seguinte, Abimeleque chama Abraão e o confronta, perguntando por que Abraão o enganou. Abraão justifica sua atitude dizendo que pensou que não havia temor de Deus naquela terra e que poderia ser morto por causa de Sara. Ele também menciona que tecnicamente Sara era sua meia-irmã, o que explicaria parte da verdade em sua declaração. Abimeleque, então, devolve Sara a Abraão, dá presentes a eles e oferece a Abraão a liberdade de habitar em qualquer lugar de sua terra. Além disso, ele dá 1000 peças de prata a Abraão, como uma compensação pela situação embaraçosa. Por fim, Abraão ora a Deus, e Deus cura Abimeleque, sua esposa e suas servas, que haviam sido impedidas de ter filhos por causa da situação com Sara. Esse capítulo ressalta temas como a proteção divina, a importância da verdade e a misericórdia de Deus mesmo diante de erros humanos. Gênesis 21 relata alguns eventos importantes na história de Abraão, Sara e seu filho Isaque, bem como a relação de Abraão com Agar e Ismael. Nascimento de Isaque. O capítulo começa com o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara. Sara, que era estéril e já de idade avançada, concebe e dá à luz um filho, Isaque. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Esse nascimento é motivo de grande alegria para Sara, que exclama que Deus lhe deu motivo de riso, e que todos que ouvirem sobre isso rirão com ela. Circuncisão de Isaque. No 8º dia, Abraão circuncida Isaque, cumprindo a aliança que Deus havia feito com ele. Expulsão de Agar e Ismael.
Quando Isaque foi desmamado, Abraão fez uma grande festa, mas Sara viu Ismael, filho de Abraão com Agar, zombando. Isso incomodou Sara, que pediu a Abraão para mandar Agar e Ismael embora. Embora Abraão ficasse triste, Deus lhe disse para seguir o pedido de Sara, assegurando-lhe que Ismael também se tornaria uma grande nação. Proteção de Deus a Agar e Ismael. Abraão dá provisões para Agar e Ismael e os manda embora. Eles vagam pelo deserto até que os suprimentos acabam, e Agar, desesperada, se afasta de Ismael para não vê-lo morrer. Mas Deus ouve o choro de Ismael e envia um anjo para confortar Agar, prometendo que Ismael se tornaria uma grande nação. Deus então abre os olhos de Agar para um poço de água, e eles sobrevivem. Ismael cresce no deserto e se torna um arqueiro. Sua mãe o casa com uma mulher do Egito. Aliança entre Abraão e Abimeleque. O capítulo termina com uma aliança entre Abraão e Abimeleque, o rei de Gerar. Abimeleque, reconhecendo que Deus estava com Abraão, pede uma aliança de paz. Abraão concorda, mas levanta uma questão sobre um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado. Eles resolvem a disputa, e Abraão planta uma tamargueira em Berseba, invocando o nome do Senhor. Este capítulo é crucial porque marca o início do cumprimento das promessas de Deus a Abraão, por meio de Isaque, enquanto também mostra a continuação da bênção divina sobre Ismael. Gênesis 22 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, pois relata o teste de fé de Abraão. Aqui estão os principais eventos. Deus testa Abraão. Deus chama Abraão e pede que ele ofereça seu filho Isaque como sacrifício no Monte Moriá. Este pedido é chocante, pois Isaque é o filho prometido, através de quem Deus havia dito que faria uma grande nação. A obediência de Abraão. Sem hesitar, Abraão parte para cumprir a ordem de Deus. Ele leva Isaque, alguns servos e madeira para o sacrifício. Ao se aproximarem do local, Abraão diz aos servos para esperarem e sobe o monte com Isaque. Isaque carrega a madeira. Enquanto sobem, Isaque, que carrega a madeira, pergunta ao pai onde está o cordeiro para o sacrifício. Abraão responde que Deus proverá. Abraão prepara o sacrifício. Chegando ao local, Abraão constrói o altar, amarra Isaque e o coloca sobre a madeira. No momento em que levanta a faca para sacrificar o filho, um anjo do Senhor o interrompe. A provisão de Deus. O anjo diz a Abraão que ele passou no teste, pois não reteve seu único filho. Deus prove um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, e Abraão o oferece em lugar de Isaque. A renovação da promessa. Deus renova sua promessa a Abraão, garantindo que ele será abençoado e que sua descendência será numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. Além disso, todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência, pois Abraão obedeceu à voz de Deus. Este capítulo é um poderoso exemplo de fé e obediência de Abraão, demonstrando sua total confiança em Deus. Também é visto por muitos como um paralelo profético ao sacrifício de Jesus Cristo, o Filho único que Deus forneceu como sacrifício final. Gênesis 23 relata a morte e o sepultamento de Sara, a esposa de Abraão. Aqui está um resumo do capítulo. Sara viveu até a idade de 127 anos, após sua morte em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou e chorou por ela. Em seguida, ele se dirigiu aos hititas, pedindo um pedaço de terra onde pudesse sepultá-la. Abraão pediu especificamente a Efron, filho de Zoar, que lhe vendesse a caverna de Macpela, localizada no campo de Efron. Mesmo que Efron tenha oferecido o campo e a caverna gratuitamente, Abraão insistiu em pagar. No fim, ele comprou o terreno por 400 siclos de prata. O campo e a caverna tornaram-se oficialmente propriedade de Abraão. Abraão então enterrou Sara na caverna de Macpela, que fica diante de Manre e Hebron, na terra de Canaã. Este foi o primeiro pedaço de terra que Abraão adquiriu na terra prometida. Esse capítulo marca a transição entre a vida de Sara e o que viria a seguir na vida de Abraão e sua descendência. Em Gênesis 24, Abraão, já idoso, envia seu servo de confiança para buscar uma esposa para seu filho Isaque, entre sua parentela, na terra de sua origem.
e não entre os cananeus. O servo, ao chegar próximo de um poço, ora pedindo um sinal a Deus. A mulher que lhe oferecer água, e também aos camelos, será a escolhida. Rebeca, que é da família de Abraão, aparece e atende exatamente ao pedido do servo, mostrando hospitalidade ao dar água a ele e aos camelos. Maravilhado com a resposta imediata à sua oração, o servo dá presentes a Rebeca e pergunta sobre sua família. Ao descobrir que ela é da casa de Naor, ele adora a Deus por ter guiado seus passos. Rebeca leva o servo para sua casa, onde ele explica sua missão à sua família. Labão e Betuel, reconhecendo a vontade de Deus, concordam com o casamento. No dia seguinte, Rebeca decide partir imediatamente com o servo para se casar com Isaque. Quando chegam a Canaã, Isaque está no campo meditando. Ele vê Rebeca e a recebe como sua esposa. O capítulo termina dizendo que Isaque a amou e foi consolado após a morte de sua mãe, Sara. Essa narrativa destaca a confiança de Abraão na providência divina, a fé do servo em buscar a direção de Deus e o papel central de Rebeca na continuidade da promessa feita a Abraão. Gênesis 25 começa com Abraão casando-se novamente, desta vez com Quetura, com quem ele tem 6 filhos. Embora esses filhos também sejam descendentes de Abraão, ele garante que Isaque receba toda a sua herança, enquanto os outros recebem presentes e são enviados para longe, para não disputarem a promessa divina. Abraão morre aos 175 anos e é sepultado por seus 2 filhos, Isaque e Ismael, na caverna de Macpela, ao lado de sua esposa Sara. Em seguida, o texto menciona a genealogia dos filhos de Ismael, que formam 12 tribos e se espalham por várias regiões. A segunda parte do capítulo foca em Isaque e Rebeca, que, após 20 anos de casados, finalmente têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro e se torna um caçador habilidoso, enquanto Jacó é mais calmo e passa mais tempo em casa. Um dia, Esaú, cansado e faminto, pede a Jacó um prato de ensopado. Jacó aproveita a situação e faz Esaú jurar que lhe dará o direito de primogenitura em troca da comida, o que Esaú faz, desprezando sua posição de herdeiro. Gênesis 26 relata um período da vida de Isaque, filho de Abraão, destacando sua experiência em meio à fome, seus conflitos com os filisteus por causa de poços e o fortalecimento da promessa de Deus. A seguir, um resumo dos principais pontos. Fome e a visita a Gerar. Houve uma fome na terra, semelhante àquela nos dias de Abraão. Isaque foi para Gerar, na terra dos filisteus, onde morava o rei Abimeleque. Promessa de Deus a Isaque. Deus apareceu a Isaque e disse para não descer ao Egito, mas permanecer na terra que ele lhe indicaria. Deus reafirma a promessa feita a Abraão, garantindo que daria a Isaque e a sua descendência aquelas terras, e que multiplicaria sua descendência como as estrelas do céu, por causa da obediência de Abraão. Isaque mente sobre Rebeca. Assim como seu pai Abraão, Isaque disse que sua esposa, Rebeca, era sua irmã, por medo de que fosse morto devido à beleza dela. Depois, Abimeleque descobriu a verdade e repreendeu Isaque, protegendo-o ao proibir que qualquer pessoa o tocasse. Isaque prospera. Isaque plantou na terra e, no mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Ele tornou-se muito rico, com muitos servos e rebanhos, o que provocou inveja nos filisteus. Por isso, Abimeleque pediu que Isaque se afastasse. Poços de água e conflitos. Os servos de Isaque cavaram poços que haviam sido fechados pelos filisteus. Contudo, houve disputas com os pastores de Gerar pelos poços. Isaque, então, se afastou e cavou outros poços, até encontrar um lugar sem conflitos, onde chamou o poço de Reobote, reconhecendo que Deus havia lhe dado espaço. Aliança com Abimeleque. Abimeleque, junto com seus conselheiros, foi até Isaque para fazer um tratado de paz, reconhecendo que o Senhor era com ele. Eles fizeram uma aliança e se despediram em paz. Esaú se casa com hititas. No final do capítulo, é mencionado que Esaú, filho de Isaque, se casou com 2 mulheres hititas,
o que trouxe amargura para Isaque e Rebeca. Este capítulo enfatiza a fidelidade de Deus, a promessa feita a Abraão, a bênção de Isaque mesmo em meio a dificuldades, e a importância da paz e reconciliação. Gênesis 27 relata a história em que Isaque, já idoso e quase cego, deseja abençoar seu filho mais velho, Esaú, antes de morrer. No entanto, Rebeca, sua esposa, ouve essa intenção e elabora um plano para que Jacó, o filho mais novo, receba a bênção no lugar de Esaú. Aqui está um resumo dos principais eventos do capítulo. Isaque pede para Esaú preparar uma refeição. Isaque chama Esaú e pede que ele vá caçar e prepare uma refeição saborosa. Depois disso, Isaque daria a ele sua bênção. Rebeca ouve o pedido de Isaque. Rebeca, sabendo do desejo de Isaque, instrui Jacó a enganar seu pai. Ela pede que Jacó traga 2 cabritos para que ela possa preparar uma refeição para Isaque, e assim Jacó poderia receber a bênção no lugar de Esaú. Jacó se disfarça como Esaú. Rebeca veste Jacó com as roupas de Esaú e cobre seus braços e pescoço com peles de cabra para imitar o corpo peludo de Esaú. Com a comida preparada, Jacó se aproxima de Isaque. Isaque abençoa Jacó. Embora Isaque inicialmente tenha dúvidas, pois a voz de Jacó parecia diferente da de Esaú, o cheiro e o toque o convenceram. Assim, ele abençoa Jacó, acreditando que ele é Esaú. A bênção inclui a promessa de prosperidade, domínio sobre os povos e o poder sobre seus irmãos. Esaú retorna. Depois que Jacó sai, Esaú volta da caça, prepara comida e se apresenta a Isaque para receber a bênção. Isaque percebe que foi enganado e fica profundamente abalado. Esaú, angustiado, suplica por uma bênção, mas Isaque já havia dado a principal a Jacó, a bênção de Esaú. Isaque dá a Esaú uma bênção, mas ela é menos favorável. Ele prediz que Esaú viverá da espada e servirá a seu irmão Jacó, embora um dia possa quebrar esse jugo. Esaú planeja vingança. Indignado, Esaú planeja matar Jacó assim que o pai morrer. Rebeca, ao saber disso, avisa Jacó e o orienta a fugir para a casa de seu irmão Labão, até que a ira de Esaú passe. Esse capítulo é fundamental para o desenvolvimento do conflito entre Jacó e Esaú, e também mostra a importância das bênçãos patriarcais na cultura bíblica, onde a bênção não era apenas um desejo, mas uma profecia com implicações espirituais e materiais. Em Gênesis 28, Isaque abençoa Jacó e o envia para a casa de seu tio Labão, pedindo que ele se case com uma das filhas de Labão em vez de escolher uma esposa entre as cananeias. Isaque também reitera a bênção da aliança de Deus, prometendo a Jacó uma grande descendência e a posse da terra prometida. Esaú, vendo que suas esposas cananeias não agradavam a seus pais, decide casar-se com Maalate, filha de Ismael, numa tentativa de se aproximar da tradição familiar. A caminho de Harã, Jacó para descansar e, durante a noite, tem um sonho em que vê uma escada que alcança o céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada está o Senhor, que reafirma a promessa de dar a terra a Jacó e sua descendência, prometendo estar com ele, protegê-lo e trazê-lo de volta àquela terra. Ao acordar, Jacó reconhece que Deus está naquele lugar e o chama de Berom, casa de Deus. Ele erige uma pedra como coluna e a unge com óleo, fazendo um voto: se Deus o guardar e o fizer retornar em paz à casa de seu pai, ele servirá a Deus e dedicará o dízimo de tudo que receber. Esse episódio marca o início da jornada espiritual de Jacó e a reafirmação da aliança de Deus com ele. Gênesis 29 narra a continuação da história de Jacó, depois que ele deixou a casa de seus pais e viajou para Harã, seguindo o conselho de sua mãe, Rebeca, para fugir da ira de seu irmão Esaú e encontrar uma esposa entre os parentes de sua mãe. Encontro de Jacó com Raquel. Quando Jacó chegou à terra do Oriente, ele parou perto de um poço onde pastores estavam aguardando para dar água às suas ovelhas. Ele perguntou a esses pastores sobre Labão, o irmão de sua mãe, e eles responderam que o conheciam e que sua filha, Raquel, estava prestes a chegar com o rebanho de seu pai.
Quando Raquel chegou, Jacó se adiantou e rolou a pedra que cobria o poço para que ela pudesse dar água às ovelhas de Labão. Emocionado, Jacó beijou Raquel e chorou, revelando a ela que ele era parente de sua família. Raquel correu para contar ao seu pai, Labão, o acordo de Jacó para casar-se. Labão recebeu Jacó calorosamente em sua casa. Jacó, então, ficou trabalhando para Labão por um mês. E Labão lhe perguntou qual seria o seu pagamento. Jacó, que havia se apaixonado por Raquel, ofereceu trabalhar 7 anos para Labão em troca de se casar com ela. Labão concordou, e Jacó trabalhou esses 7 anos, que, segundo o texto, pareceram-lhe como poucos dias, pelo amor que tinha a ela. O engano de Labão. Quando os 7 anos terminaram, Jacó pediu a Raquel como esposa. Labão preparou um banquete de casamento, mas à noite, em vez de dar Raquel a Jacó, Labão deu sua filha mais velha, Lia. Na manhã seguinte, ao perceber que havia sido enganado, Jacó confrontou Labão, que explicou que, em sua terra, a filha mais velha deveria se casar antes da mais nova. Labão, então, propôs a Jacó que ele poderia se casar com Raquel também, desde que trabalhasse mais 7 anos. Jacó concordou, casando-se com Raquel após a semana de celebração do casamento com Lia, e então trabalhou mais 7 anos para Labão. Rivalidade entre Lia e Raquel. Gênesis 29 termina descrevendo o relacionamento difícil entre Lia e Raquel. Lia era desprezada por Jacó, mas Deus viu sua aflição e permitiu que ela tivesse filhos. Enquanto Raquel permaneceu estéril por um tempo, Lia deu à luz 4 filhos para Jacó: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Esse capítulo é uma história cheia de emoções humanas, amor, engano, frustração e rivalidade que moldam o futuro de Jacó e sua família. Gênesis 30 continua a história da família de Jacó, concentrando-se nas rivalidades entre suas esposas, Raquel e Lia, e no nascimento dos filhos que formariam as 12 tribos de Israel. Raquel e Lia competem por filhos. Raquel, que ainda era estéril, ficou com ciúmes de sua irmã Lia, que já havia dado à luz 4 filhos. Ela confrontou Jacó, exigindo filhos, dizendo: "Dá-me filhos, senão morrerei." Jacó, frustrado, respondeu que era Deus quem controlava a fertilidade. Desesperada para ter filhos, Raquel seguiu o exemplo de Sara, esposa de Abraão, e deu sua serva Bilha para Jacó como esposa. Bilha deu à luz 2 filhos, a quem Raquel considerou como seus, Dan e Naftali. Não querendo ficar para trás, Lia, que já tinha 4 filhos, parou de conceber e também deu sua serva Zilpa a Jacó como esposa. Zilpa deu à luz 2 filhos, Queir e Azer. Disputa pelos mandrágoras. Certo dia, Ruben, o filho mais velho de Lia, encontrou mandrágoras no campo e as trouxe para sua mãe. Raquel pediu as mandrágoras a Lia e, em troca, Lia negociou para passar mais uma noite com Jacó. Como resultado, Lia concebeu novamente e deu à luz mais 2 filhos, Issacar e Zebulão. Mais tarde, Lia também teve uma filha chamada Diná. Deus se lembra de Raquel. Finalmente, Deus ouviu as orações de Raquel e permitiu que ela concebesse. Ela deu à luz José, que se tornaria um dos mais importantes personagens da história bíblica. Jacó faz um acordo com Labão. Depois do nascimento de José, Jacó pediu a Labão permissão para voltar para sua terra natal, com suas esposas e filhos. Labão, reconhecendo que Deus o havia abençoado por causa de Jacó, pediu-lhe para ficar, oferecendo pagar-lhe de qualquer maneira que Jacó quisesse. Jacó sugeriu um acordo. Ele continuaria a cuidar do rebanho de Labão, mas ficaria com todas as ovelhas e cabras que fossem malhadas, listradas ou escuras, enquanto Labão ficaria com os animais sem manchas ou marcas. Labão concordou, mas tentou enganar Jacó, removendo todos os animais que se enquadravam na descrição de Jacó. No entanto, Jacó usou uma estratégia engenhosa para garantir que os animais do rebanho de Labão dessem à luz filhotes listrados e malhados. Com o tempo, Jacó se tornou muito rico, acumulando grandes rebanhos, servos e camelos. Gênesis 31 narra a saída de Jacó da casa de Labão, após muitos anos de serviço.
e os conflitos que surgem durante essa transição. O capítulo trata de temas como a fidelidade de Deus a Jacó, as intrigas familiares e a proteção divina sobre ele e sua família. O chamado de Deus para Jacó. Jacó percebeu que a atitude de Labão e de seus filhos em relação a ele havia mudado. Eles estavam com ciúmes da prosperidade de Jacó, que aumentara suas riquezas, enquanto trabalhava para Labão. Então, Deus falou a Jacó e lhe disse para voltar à sua terra natal, prometendo que estaria com ele. Jacó consulta suas esposas. Jacó chamou suas esposas, Raquel e Lia, ao campo e explicou a situação. Ele lembrou como o sogro havia mudado várias vezes os termos de seu acordo, tentando prejudicá-lo, mas Deus sempre interveio para abençoá-lo. Jacó também contou que o Senhor havia aparecido a ele em um sonho, instruindo-o a voltar para a terra de seus pais. Raquel e Lia concordaram com Jacó, reconhecendo que seu pai, Labão, as havia tratado como estrangeiras, vendendo-as e usando o dinheiro ganho. Elas apoiaram a decisão de Jacó de partir. A fuga de Jacó. Com a concordância de suas esposas, Jacó fugiu de Harã sem avisar Labão, levando sua família, servos e todo o seu gado. Enquanto partiam, Raquel furtivamente pegou os ídolos domésticos de seu pai. Eles viajaram durante 3 dias antes que Labão soubesse de sua partida. Labão persegue Jacó. Quando soube da fuga, Labão e seus parentes perseguiram Jacó por 7 dias até alcançá-lo. Na noite anterior ao encontro, Deus apareceu a Labão em um sonho, advertindo-o a não fazer mal a Jacó. Quando Labão finalmente confrontou Jacó, ele reclamou que Jacó havia fugido sem se despedir, sem permitir que ele se despedisse de suas filhas e netos, e acusou Jacó de ter roubado seus ídolos. Jacó, sem saber que Raquel havia pegado os ídolos, permitiu que Labão procurasse em suas tendas. Raquel, no entanto, escondeu os ídolos debaixo de uma sela de camelo e fingiu que estava indisposta, impedindo seu pai de encontrá-los. Jacó confronta Labão. Depois da busca infrutífera pelos ídolos, Jacó finalmente expressou sua frustração com Labão. Ele lembrou os muitos anos de trabalho árduo e lealdade, suportando mudanças de salário e dificuldades, e enfatizou que Deus havia protegido e abençoado seu trabalho, apesar das injustiças de Labão. O pacto entre Jacó e Labão. Labão reconheceu que Jacó tinha direito sobre suas esposas, filhos e rebanhos, e sugeriu que eles fizessem um pacto de paz. Eles ergueram um monte de pedras como testemunho de seu acordo. Labão prometeu não passar além daquele monte para fazer mal a Jacó, e Jacó prometeu o mesmo. Eles invocaram Deus como testemunha, ofereceram sacrifícios e, no dia seguinte, Labão se despediu de sua família e voltou para sua terra. Gênesis 32 detalha a preparação de Jacó para seu tenso reencontro com Esaú, seu irmão. Após muitos anos de separação, temendo a ira de Esaú, causada pelo roubo da bênção paternal, Jacó toma várias medidas para se proteger e buscar reconciliação. Durante sua jornada de volta à terra de seus pais, Jacó é visitado por anjos de Deus, e ele chama aquele lugar de Manaim, que significa 2 acampamentos, reconhecendo a presença divina ao lado do seu grupo. Preocupado com a aproximação de Esaú, que vinha com 400 homens, Jacó fica com medo, achando que poderia ser atacado. Para se proteger, ele divide seu acampamento em 2 grupos, pensando que, se um fosse atacado, o outro poderia escapar. Jacó então faz uma fervorosa oração a Deus, relembrando suas promessas e pedindo sua proteção, pois ele teme pelo que poderia acontecer com sua família. Além disso, Jacó prepara um presente generoso para Esaú, enviando grupos de servos com rebanhos de cabras, ovelhas, camelos, vacas e jumentos. A cada grupo, ele instrui os servos a dizerem que esses presentes eram de Jacó, na esperança de encontrar favor aos olhos de Esaú. Essa estratégia tinha o objetivo de acalmar a possível ira do irmão antes do reencontro. Na noite antes de encontrar Esaú, Jacó fica sozinho, após enviar sua família e seus bens pelo rio Jaboque. Durante essa solidão, ele é abordado por um homem misterioso, que luta com Jacó até o amanhecer.
Quando o homem percebe que não conseguia vencê-lo, toca o quadril de Jacó, deslocando-o. Mesmo assim, Jacó se recusa, desistir e exige uma bênção. O homem pergunta o nome de Jacó e, ao receber a resposta, declara que, a partir daquele momento, ele se chamaria Israel, que significa aquele que luta com Deus. Isso simboliza a transformação espiritual de Jacó, que não apenas lutou fisicamente, mas também espiritualmente com Deus, prevalecendo na sua fé e determinação. Jacó pergunta o nome do homem, mas não recebe uma resposta. Em vez disso, o homem o abençoa. Jacó, impressionado com a experiência, chama aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus, afirmando que viu Deus face a face e sobreviveu. Ele deixa a luta mancando, mas com uma nova identidade e uma renovada compreensão da sua relação com Deus. Esse capítulo marca um ponto de transformação na vida de Jacó. Ele não só se prepara para enfrentar Esaú, mas também lida com seus próprios medos e ansiedades. A luta com Deus simboliza sua luta interna e espiritual, preparando-o para o reencontro com seu irmão e para seu futuro como líder do povo, que seria chamado de Israel. Em Gênesis 33, ocorre o esperado reencontro entre Jacó e Esaú. Após muitos anos de afastamento, Jacó, ainda temendo a ira de seu irmão por ter usurpado a bênção da primogenitura, toma precauções ao se aproximar de Esaú. Ele divide seu grupo em várias partes, incluindo sua família e servos, e coloca-os em ordem, começando pelos servos e suas crianças, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José, a quem Jacó amava mais. Antes de se aproximar de Esaú, Jacó se prostra 7 vezes em sinal de submissão, uma demonstração de respeito e humildade. Surpreendentemente, Esaú corre ao encontro de Jacó, o abraça e o beija, e ambos choram, mostrando que Esaú não guarda rancor. Isso marca uma importante reconciliação entre os dois irmãos, já que Jacó esperava hostilidade. Esaú pergunta sobre o significado dos presentes enviados por Jacó, que explica ser uma maneira de encontrar favor diante dele. Inicialmente, Esaú recusa os presentes, afirmando que já possui o suficiente, mas Jacó insiste que ele os aceite como um sinal de paz e reconciliação. Eventualmente, Esaú aceita os presentes. Apesar da oferta de Esaú para viajar junto de Jacó, Jacó educadamente recusa, alegando que seu grupo, incluindo crianças e animais, precisaria ir devagar. Eles se despedem amigavelmente, com Esaú retornando a Seir, e Jacó se estabelecendo em Sucote, onde constrói casas para sua família e abrigo para o gado. Esse capítulo destaca temas como o perdão, a reconciliação, a humildade e o arrependimento. Jacó, ao longo de sua jornada, reconhece suas falhas passadas e busca corrigir seu relacionamento com Esaú. O reencontro pacífico entre os dois irmãos mostra a superação de um antigo conflito familiar. Gênesis 34 relata a história de Diná, filha de Jacó e Leia. Quando Jacó e sua família estavam vivendo perto da cidade de Siquém, Diná saiu para visitar as mulheres do lugar. Siquém, filho de Rama, príncipe da terra, viu Diná, a tomou e a violentou. Apesar de tê-la desonrado, ele se apaixonou por ela e pediu a seu pai Ramã que fizesse arranjos para se casar com Diná. Ramã foi falar com Jacó, pedindo a mão de Diná em casamento para seu filho Siquém. Os irmãos de Diná, especialmente Simeão e Levi, ficaram furiosos pelo que Siquém havia feito. Eles, no entanto, fingiram aceitar o pedido de casamento, com uma condição: que todos os homens de Siquém fossem circuncidados, alegando que não poderiam permitir que sua irmã se casasse com alguém incircunciso. Ramã e Siquém concordaram, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Porém, enquanto ainda estavam se recuperando, Simeão e Levi atacaram a cidade, matando todos os homens, inclusive Ramã e Siquém. Eles tomaram Diná de volta, e os outros filhos de Jacó saquearam a cidade, levando mulheres, crianças e bens. Quando Jacó soube do que Simeão e Levi haviam feito, ele ficou preocupado que isso trouxesse problemas com os povos vizinhos. No entanto, os dois irmãos defenderam sua ação,
dizendo que não podiam permitir que sua irmã fosse tratada como uma prostituta. Essa passagem mostra a vingança dos irmãos de Diná e as tensões que surgem da violência e da desonra, além das complexas relações familiares e culturais da época. Gênesis 35 relata alguns dos eventos finais na vida de Jacó, incluindo um reencontro espiritual com Deus, a mudança de sua família e a morte de entes queridos. Aqui está um resumo dos principais acontecimentos do capítulo. Deus ordena a Jacó que vá a Berom. Deus aparece a Jacó e o instrui a ir a Berom, o lugar onde ele havia se revelado a Jacó anos antes. Quando fugia de Esaú, Jacó deve construir um altar lá. Antes de partir, Jacó ordena a sua família que se livre de todos os deuses estrangeiros e se purifique. A jornada a Berom, Jacó e sua família viajam até Berom. Eles constroem um altar e Deus mais uma vez aparece a Jacó, reafirmando a promessa que havia feito a Abraão e Isaque. Deus muda o nome de Jacó para Israel, reiterando o que já havia dito antes, Gênesis 32, e promete que de Jacó sairão reis e uma grande nação. Morte de Débora. Durante a jornada, Débora, a ama de Rebeca, morre e é sepultada. Nascimento de Benjamim e morte de Raquel. No caminho para Efrata, Belém, Raquel entra em trabalho de parto e dá à luz seu segundo filho, Benjamim. No entanto, Raquel morre durante o parto e é enterrada ali. Jacó ergue uma coluna sobre o túmulo de Raquel. Os pecados de Ruben. Depois disso, Ruben, o primogênito de Jacó, comete adultério ao deitar-se com Bila, a concubina de seu pai. Isso será lembrado mais tarde, quando Jacó abençoar seus filhos. A morte de Isaque. O capítulo termina com a morte de Isaque, o pai de Jacó e Esaú. Aos 180 anos de idade, Jacó e Esaú se reúnem para sepultar seu pai. Esse capítulo destaca a importância da obediência e do relacionamento contínuo de Jacó com Deus, bem como os desafios familiares que ele enfrenta. Gênesis 36 descreve a genealogia de Esaú, o irmão de Jacó, e os descendentes de Edom. A maior parte do capítulo apresenta os descendentes de Esaú, suas esposas, filhos e os clãs que formaram. Aqui está um resumo. Esposas de Esaú. O capítulo começa mencionando as esposas de Esaú, que ele tomou das filhas dos cananeus. Elas são Ada, o Olibama e Basemate, descendentes de Esaú. Em seguida, são mencionados os filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, Reuel, filho de Basemate, e Jeus, Jalão e Coré, filhos de Olibama. Migração de Esaú. Esaú levou sua família, seus rebanhos e todos os seus bens, e foi para o monte Seir, longe de Jacó, porque as terras que ocupavam não eram suficientes para ambos, devido à grande quantidade de gado que possuíam. Edomitas. O restante do capítulo lista os chefes das famílias e clãs de Edom, os descendentes de Esaú. Esses chefes estabeleceram-se em várias partes da terra de Edom, também conhecida como Seir. Reis de Edom. Também são mencionados os reis que governaram Edom, antes de haver reis em Israel. Eles incluem nomes como Bela, Jobabe e Haddad. O capítulo mostra como Esaú e seus descendentes se tornaram uma nação poderosa, os Edomitas, que viveram ao sul de Israel. Gênesis 37 conta a história de José, filho de Jacó, também conhecido como Israel, e o início de sua trajetória marcada por inveja e traição. Aqui está um resumo dos principais eventos. José e seus irmãos. José era o filho favorito de Jacó, pois havia nascido em sua velhice, fruto do amor de Jacó por Raquel. Jacó deu a José uma túnica colorida, o que aumentou a inveja de seus irmãos, pois se sentiam preteridos pelo pai. Os sonhos de José. José teve 2 sonhos que aumentaram ainda mais a raiva de seus irmãos. No primeiro sonho, ele viu feixes de trigo, onde o feixe dele se erguia, e os de seus irmãos se inclinavam diante do dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Seus irmãos entenderam esses sonhos como uma sugestão de que José seria superior a eles, e isso os irritou profundamente. A conspiração dos irmãos. Certo dia, Jacó pediu que José fosse até os irmãos, que estavam cuidando dos rebanhos. Ao vê-lo se aproximar, os irmãos conspiraram para matá-lo. No entanto, Ruben,
O irmão mais velho sugeriu que não o matassem, mas o jogassem em uma cisterna, planejando secretamente resgatá-lo mais tarde. Venda de José. Enquanto Rubem estava ausente, um grupo de mercadores ismaelitas passou por ali, e os irmãos decidiram vender José como escravo. Eles o venderam por 20 peças de prata. Depois, para enganar seu pai, eles mergulharam a túnica de José em sangue de cabra e levaram a Jacó, fazendo acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. A tristeza de Jacó. Jacó ficou profundamente angustiado ao acreditar que seu filho favorito estava morto e não foi consolado por ninguém. José no Egito. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó. Este capítulo estabelece o início das dificuldades que José enfrentaria, mas que, posteriormente, o levariam a uma posição de grande poder no Egito. Gênesis 38 conta a história de Judá, um dos filhos de Jacó, e seus descendentes. A narrativa é um desvio da história principal de José, que ocorre nos capítulos anteriores e seguintes. Judá e sua família. Judá se separa de seus irmãos e vai viver com um homem chamado Ira, em Adulão. Ele se casa com a filha de um cananeu, chamada Sua, e tem 3 filhos, Onã e Selá. O casamento de Er e Tamar. Judá arranja o casamento de seu primogênito, com uma mulher chamada Tamar. No entanto, é mau aos olhos de Deus, e o Senhor o mata. O levirato de Onã. De acordo com a tradição do levirato, Onã, o segundo filho de Judá, deveria ter relações com Tamar para gerar um herdeiro para seu irmão falecido. No entanto, Onã, sabendo que o filho não seria considerado seu, derramava o sêmen no chão, evitando dar descendência a Isso desagradou ao Senhor, e Onã também foi morto. À espera de Tamar. Judá, temendo perder seu terceiro filho, Selá, diz a Tamar para voltar à casa de seu pai e esperar até que Selá fosse mais velho para se casar com ela. No entanto, Judá não tinha intenção de cumprir sua promessa. Tamar engana Judá. Anos depois, quando Tamar percebe que Selá não lhe foi dado, ela toma o assunto em suas próprias mãos. Disfarçada de prostituta, ela se posiciona no caminho onde Judá passaria. Judá, sem reconhecê-la, deita-se com ela e, como pagamento, oferece seu selo, cordão e cajado. A gravidez de Tamar. Tamar fica grávida e, quando Judá descobre que sua nora está grávida fora do casamento, ele ordena que ela seja queimada. Porém, quando ela revela que o pai de seus Gênesis filhos 4 é o homem a descreve quem a história pertenciam dos o primeiros selo, filhos o de cordão Adão e e o Eva, cajado. Caim e Abel, Judá e o primeiro reconhece que ela assassinato estava mais registrado justa do na que Bíblia. ele, Caim porque e ele Abel, não havia Adão dado e Eva Selá tiveram como 2 filhos, prometido. Caim, Os que gêmeos era de lavrador, Tamar, e Tamar Abel, dá-los que era gêmeos, pastor de Pérez e ovelhas. Zerá. Ambos Durante ofereceram o parto, sacrifícios o braço a de Deus. Zerá sai Caim trouxe primeiro, frutos e a da parteira terra, amarra um enquanto fio Abel vermelho em trouxe seu o primogênito do pulso, seu mas Pérez rebanho. acaba Deus nascendo aceitou antes. a O oferta de nome Abel, Pérez mas rejeitou a de significa Caim, brecha o que ou deixou Caim ruptura, muito e ele se irado. torna o Deus ancestral avisou do Caim rei para Davi controlar e, sua raiva, eventualmente, dizendo que o de pecado Jesus estava à Cristo. porta. Esse Mas ele capítulo é poderia significativo, dominá-lo. o assassinato de Abel, justiça, Caim, dominado dominado pelo familiar ciúme e e a raiva, linhagem chamou Abel ao messiânica, campo que se e o matou. desenvolve através Deus de confrontou Judá e Caim Tamar. Gênesis 39 narra a história de José, filho de Jacó, após ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos e levado para o Egito. Ele foi comprado por Potifar, um oficial egípcio e capitão da guarda do faraó. Prosperidade de José na casa de Potifar. Mesmo como escravo, José teve sucesso em tudo o que fazia porque Deus estava com ele. Potifar percebeu isso e confiou a José a administração de sua casa e de todos os seus bens. Com José no comando, Deus abençoou a casa de Potifar e ele prosperou. A tentação da esposa de Potifar. José era bonito e atraente, e a esposa de Potifar começou a se interessar por ele. Ela tentou seduzi-lo várias vezes, pedindo para que ele se deitasse com ela. No entanto, José sempre recusava, explicando que não poderia trair a confiança de Potifar, nem pecar contra Deus. A falsa acusação. Um dia, quando todos os servos estavam fora, a esposa de Potifar tentou agarrar José e forçá-lo a se deitar com ela. Ele fugiu, deixando sua capa nas mãos dela. Irritada com a rejeição,
Ela o acusou falsamente de tentar estuprá-la, usando a capa de José como prova. Ela contou a Potifar que José havia tentado atacá-la. A prisão de José. Potifar acreditou nas palavras da esposa e, furioso, mandou José para a prisão. Contudo, mesmo na prisão, Deus continuou a abençoar José. Ele logo ganhou a confiança do carcereiro, que lhe deu a responsabilidade de cuidar dos outros prisioneiros. Deus fez com que tudo o que José realizava na prisão fosse bem-sucedido. Essa passagem destaca a fidelidade de José a Deus, sua integridade diante da tentação e a contínua presença de Deus em sua vida, mesmo em meio à adversidade. Gênesis 40 narra a história de José na prisão e seu encontro com o copeiro e o padeiro do faraó. José havia sido preso injustamente, mas durante sua estada na prisão, ele continuava a prosperar devido à presença de Deus em sua vida. No capítulo, o copeiro e o padeiro do faraó ofendem seu senhor, e ambos são colocados na mesma prisão onde José estava. Certa noite, cada um deles tem um sonho, e ficam perturbados, porque não conseguem entender seu significado. José, percebendo sua angústia, pergunta o motivo, e eles explicam que não há ninguém para interpretar seus sonhos. José, então, afirma que a interpretação de sonhos pertence a Deus e pede que eles contem seus sonhos. O copeiro diz que sonhou com uma videira com 3 ramos, que floresciam e produziam uvas. Ele as espremia no copo de Faraó e o entregava. José interpreta o sonho, dizendo que os 3 ramos representam 3 dias, e em 3 dias o copeiro seria restituído à sua posição e serviria novamente ao faraó. Em seguida, o padeiro conta seu sonho. Ele sonhou que carregava 3 cestos de pão sobre sua cabeça, mas os pássaros vinham e comiam o pão do cesto de cima. José interpreta que os 3 cestos também representam 3 dias, mas, diferentemente do copeiro, o padeiro seria enforcado e os pássaros comeriam sua carne. 3 dias depois, como José havia dito, o faraó restabeleceu o copeiro ao seu cargo, mas mandou enforcar o padeiro. No entanto, o copeiro, ao voltar à sua posição, se esqueceu de José, apesar do pedido de José, para que ele se lembrasse e o ajudasse a sair da prisão. Esse capítulo destaca a capacidade de José de interpretar sonhos e a providência divina, mesmo nas circunstâncias difíceis de sua vida. Em Gênesis 41, o faraó tem 2 sonhos. No primeiro, 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras, e no segundo, 7 espigas cheias são engolidas por 7 espigas secas. Nenhum de seus sábios ou adivinhos consegue interpretar esses sonhos. O copeiro do faraó, então, lembra-se de José, que havia interpretado corretamente o sonho dele na prisão, e sugere que o faraó o chame. José é trazido da prisão e, ao ouvir os sonhos, explica que ambos significam a mesma coisa. Haverá 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselha o faraó a nomear alguém sábio e capacitado para gerenciar o Egito durante os anos de fartura, armazenando alimentos para o período de escassez. O faraó, impressionado com a sabedoria de José e convencido de que Deus estava com ele, nomeia-o como segundo em comando em todo o Egito, responsável por essa tarefa. José supervisiona a coleta de grandes quantidades de grãos durante os anos de abundância e, quando a fome atinge, ele distribui os alimentos, salvando o Egito e outras nações que vêm comprar mantimentos, inclusive seus próprios irmãos, que ele reencontrará mais tarde na narrativa. Gênesis 42 conta a história de Jacó, que, devido a uma grande fome, enviou 10 de seus filhos ao Egito para comprar alimento, deixando Benjamim, o mais novo, em casa, sem saber. Seus filhos se encontraram com José, que havia sido vendido como escravo anos antes, mas agora governava o Egito. Ao reconhecer os irmãos, José não revelou sua identidade e os acusou de serem espiões. Para testar a sinceridade deles, ele exigiu que trouxessem Benjamim, deixando Simeão como refém. Os irmãos, culpados por terem vendido José, acreditavam estar sendo punidos por seus pecados. José, emocionado, chorou ao ouvir isso.
mas continuou com seu plano, devolvendo secretamente o dinheiro que eles usaram para comprar os grãos. Ao descobrirem o dinheiro no caminho de volta, ficaram aterrorizados, achando que estavam sendo incriminados. Ao retornarem para Canaã, explicaram tudo a Jacó, incluindo a exigência de levar Benjamim. Jacó, angustiado, hesitou, temendo perder outro filho, mas sabia que a fome o forçaria a tomar essa difícil decisão. A fome na terra de Canaã se agravou, e a família de Jacó consumiu o trigo que haviam trazido do Egito. Jacó pediu aos filhos que voltassem ao Egito para comprar mais mantimentos. Entretanto, Judá lembrou que o governador José, que eles ainda não reconheciam, exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Sem Benjamim, eles não poderiam retornar. Jacó, relutante, permitiu que Benjamim fosse com eles, depois de muito diálogo e insistência por parte de Judá, que garantiu a segurança de Benjamim. Jacó também pediu que levassem presentes ao governador, além de devolverem o dinheiro que havia sido encontrado nas sacas de trigo da viagem anterior. Os irmãos viajaram ao Egito e foram recebidos na casa de José. José, ao ver Benjamim, ordenou que preparassem uma refeição especial. Quando os irmãos ficaram na casa de José, ficaram apreensivos, temendo que fossem punidos por causa do dinheiro devolvido. Eles explicaram o ocorrido aos servos de José, mas foram tranquilizados. Quando José encontrou seus irmãos, ele ficou profundamente emocionado ao ver Benjamim, mas ainda manteve sua identidade em segredo. Ele os tratou com hospitalidade, oferecendo-lhes uma grande refeição. Porém, ele deu a Benjamim uma porção muito maior do que aos outros, o que sugeria seu afeto especial por ele. Esse capítulo é uma preparação para a revelação de José e demonstra temas de reconciliação e responsabilidade. Gênesis 44 é um capítulo cheio de suspense e emoção na história de José e seus irmãos, onde José realiza um teste final para ver se eles mudaram desde que o venderam como escravo anos atrás. Os irmãos de José haviam ido ao Egito para buscar alimento durante uma época de fome. José, agora uma autoridade no Egito, ainda não havia se revelado a eles, mas já havia testado suas atitudes antes, verificando se tinham remorso pelo que lhe fizeram no passado. No início do capítulo, José ordena ao seu mordomo que coloque o dinheiro que os irmãos pagaram pelo alimento de volta em suas sacas e, além disso, esconda sua taça de prata na saca de Benjamim, o irmão mais novo. Depois que os irmãos partem, José envia o mordomo para alcançá-los e acusá-los de roubo, alegando que a taça foi levada. Os irmãos ficam chocados, pois sabem que são inocentes. Quando a taça é encontrada na bagagem de Benjamim, os irmãos retornam a José, em grande desespero. Judá, um dos irmãos, fala em nome dos outros e se oferece para ficar no lugar de Benjamim, temendo que, se voltassem sem ele, o pai Jacó morreria de tristeza. Esse ato de sacrifício demonstra a transformação deles, especialmente a de Judá, que assume a responsabilidade pela segurança do irmão caçula. José, ainda escondendo sua identidade, percebe o arrependimento e a mudança no coração dos irmãos. Esse capítulo prepara o caminho para o momento em que José finalmente se revelará a eles, trazendo reconciliação e cura para sua família. Gênesis 44 destaca temas de perdão, responsabilidade e o impacto da redenção familiar, mostrando o quanto os irmãos de José amadureceram. Gênesis 45 é um capítulo emocionante da Bíblia que narra o momento em que José, governador do Egito, revela sua verdadeira identidade a seus irmãos. Antes disso, seus irmãos o haviam vendido como escravo quando ele ainda era jovem. Ao longo dos anos, José passou por muitas dificuldades, mas foi elevado ao cargo de governador do Egito e, com sua posição de autoridade, ajudou o Egito e os povos vizinhos a sobreviverem a uma grande fome. No capítulo 45, ao ver o arrependimento dos irmãos e movido por compaixão, José não consegue mais se conter. Ele pede para que todos os egípcios saiam da sala e, então, se revela a seus irmãos, dizendo: "Eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito." Os irmãos ficam aterrorizados e sem palavras,
mas José os tranquiliza, explicando que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para preservar suas vidas. Ele diz que Deus o enviou ao Egito antes deles, para salvar suas vidas, e que, mesmo com a fome ainda em curso, eles seriam acolhidos e teriam tudo o que precisassem. José instrui seus irmãos a voltarem para Canaã e trazerem seu pai, Jacó, ao Egito. Ele promete cuidar de toda a família e providenciar o que for necessário para que eles possam viver bem na terra de Gósen. Emocionados e reconciliados, os irmãos se abraçam, choram e se preparam para cumprir as instruções de José. Assim, Gênesis 45 é uma história de perdão, reconciliação e da compreensão de que Deus pode transformar o mal em bem para realizar seus propósitos maiores. Depois de muitos anos sem ver o filho José, Jacó, também chamado de Israel, recebe a notícia de que José está vivo no Egito. Com grande alegria e esperança, ele decide viajar para o Egito para se encontrar com ele, mas, antes de partir, Jacó para em Berseba e oferece sacrifícios a Deus. Naquela noite, Deus fala com Jacó em uma visão, dizendo: "Não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo e te farei voltar." Reanimado pela promessa de Deus, Jacó reúne toda a sua família, incluindo seus filhos, netos e todos os seus bens, e parte em direção ao Egito. A Bíblia lista os descendentes de Jacó que viajaram com ele, formando um total de 66 pessoas. Ao contar os filhos de José e suas famílias, o número total de membros da família que foram ao Egito é de 70. Quando Jacó e sua família chegam ao Egito, José, ansioso para ver o pai, prepara sua carruagem e vai ao encontro de Jacó. Quando se encontram, eles se abraçam com emoção e choram de alegria. Jacó, já avançado em idade, diz que agora está pronto para morrer, pois pode ver José novamente e saber que ele está bem. José então explica ao pai e aos irmãos que irá falar com o faraó para pedir que eles possam viver na terra de Gósen, uma região adequada para pastores, pois os egípcios consideravam os pastores estrangeiros como uma ocupação separada. Ele instrui seus irmãos a informarem o faraó de que são pastores de gado, para garantir que possam viver em Gósen, onde estarão bem estabelecidos. Este capítulo é importante porque marca o reencontro emocionante de Jacó e José e também o início da permanência do povo de Israel no Egito, onde se tornariam uma grande nação, conforme prometido por Deus. Em Gênesis 47, José, que já era uma figura importante no Egito, leva seu pai Jacó e seus irmãos à presença de Faraó. José explica a Faraó que sua família veio de Canaã por causa da fome severa que assolava a terra e pede permissão para que eles se estabeleçam na região de Gósen. Faraó permite que eles vivam lá e oferece até mesmo empregos como cuidadores do gado real, se forem habilidosos nisso. José então providencia sustento para sua família e organiza a administração dos recursos no Egito para enfrentar a fome, que era intensa e continuava afetando a população. Ele introduz um sistema em que os egípcios trocam seu dinheiro, seus animais e, eventualmente, suas terras, pela comida do governo, o que leva o faraó a ganhar grande controle sobre as terras e o povo. No final do capítulo, Jacó, agora com 130 anos, pede a José que jure que ele será sepultado na terra de seus pais, e não no Egito. José concorda, prometendo que cumprirá o desejo de seu pai. Em Gênesis 48, encontramos a história de Jacó, também chamado de Israel, abençoando os filhos de José, Efraim e Manassés. Quando Jacó percebe que seus dias estão se aproximando do fim, ele pede para ver José e seus netos. José leva os dois meninos, para que eles recebam a bênção de seu avô. Jacó começa lembrando-se das promessas de Deus para sua descendência e declara que os filhos de José seriam tratados como seus próprios filhos. Ao fazer isso, Jacó coloca Efraim e Manassés no mesmo nível que seus filhos diretos, como Ruben e Simeão, garantindo-lhes uma herança na terra de Israel. Durante a bênção, José posiciona os meninos para que o mais velho, Manassés, receba a bênção da mão direita de Jacó, e o mais novo, Efraim,
receba a bênção da mão esquerda. No entanto, Jacó cruza as mãos, colocando a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. Isso surpreende José, que tenta corrigir a posição das mãos de seu pai, mas Jacó insiste, dizendo que, embora Manassés também será grande, Efraim será ainda maior e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Jacó conclui a bênção pedindo a Deus que abençoe os meninos, dizendo que eles devem crescer em grande número e prosperar na terra. Ele também promete que Deus estará com os descendentes de José e lhes dará a terra prometida. Em Gênesis 49, Jacó abençoa seus 12 filhos, profetizando sobre o futuro de cada tribo que eles representariam. 1. Rubem perde a liderança por sua inconstância. 2. Simeão e Levi, criticados pela violência, seriam dispersos entre as tribos. 3. Judá, comparado a um leão, dele viria o governante de Israel. 4. Zebulon habitará perto do mar, prosperando no comércio. 5. Issacar será trabalhador, mas também desfrutará de descanso. 6. Dan será juiz do povo, mas pode representar perigo. 7. Gad enfrentará ataques, mas vencerá. 8. Azer terá prosperidade e alimentos requintados. 9. Naftali, comparado a uma corça, será inspirado e livre. 10. José, muito abençoado, superará adversidades com a ajuda de Deus. 11. Benjamim, comparado a um lobo, será corajoso e vitorioso. Jacó, então, pede para ser enterrado com seus ancestrais e morre. Gênesis 50 narra os eventos finais da vida de José e de seu pai Jacó, Israel. Após a morte de Jacó, José e seus irmãos fazem um longo cortejo para enterrá-lo na terra de Canaã, na caverna de Macpela, conforme o desejo do pai. Esse é o mesmo local onde Abraão e outros antepassados foram sepultados. Após o enterro, os irmãos de José temem que ele busque vingança pelas injustiças que eles cometeram contra ele no passado. Eles pedem perdão a José, alegando que seu pai havia pedido que ele os perdoasse. José, no entanto, reafirma sua atitude misericordiosa, dizendo que, embora eles tivessem intenções malignas, Deus usou tudo para o bem e para preservar a vida de muitas pessoas. O capítulo encerra com a morte de José aos 110 anos, após fazer seus irmãos jurarem que, quando Deus os tirasse do Egito, levariam seus ossos para serem enterrados em Canaã. Obrigado por assistir, curta, comenta, compartilha e inscreva-se, que Deus te abençoe.